Olá, pessoal do oitavo ano. Tudo bem com vocês? Professor Patrick aqui. Leciono matemática na Escola Estadual Senador Bueno de Paiva, em Cachoeira de Minas, Minas Gerais. Nesse vídeo, nós iremos corrigir as atividades de matemática da semana 3 do Plano de Estudo Tutorado, volume 1 de 2021. A unidade temática, o objeto de conhecimento, as habilidades envolvidas e os conteúdos relacionados estão aí na sua tela. Nessa semana 3, vocês podem acompanhar a explicação do conteúdo, que são as transformações geométricas, por meio desse vídeo aqui, que está lá no meu canal no YouTube. Ou então, só clicar nesse card que aparece nessa parte de cima aqui da tela de vocês, tá bom? Então vamos para a correção. Na questão 1 diz o seguinte, ó, vamos treinar. Observe que na figura do exemplo, então vamos colocar o exemplo aqui, nós temos alguns triângulos. Então o triângulo em vermelho era o triângulo original e por meio dele nós fizemos transformações geométricas, transformando o triângulo original, que é o vermelho, tendo como coordenadas, quais são as coordenadas? Ó, A1, 1, B1, 2, 2 e C1, 2, 1. Era para escrever as coordenadas dos vértices de todos os outros triângulos da figura. Então os outros triângulos estão numerados, nós vamos começar com o triângulo número 1, que é o triângulo D, E e F. Quais são as coordenadas de D, de E e de F? Vamos fazer aqui, ó, para não ficar muito poluído o nosso plano cartesiano, tá bom? Então vamos lá. O ponto D, quais são as coordenadas de D? Lembrando, primeiro é o valor em relação ao eixo x, que é o eixo horizontal, e depois em relação ao eixo y, que é o eixo vertical. Então, o ponto D está aqui, ó, 3 no x, 3 no y. Então, o ponto D, a coordenada dele é 3 e 3. O ponto E, qual que é a coordenada do ponto E? O ponto E está aqui, ó, vamos olhar primeiro no eixo horizontal, que é o eixo x, 6, e depois no eixo y, que é o vertical, também é 6. Então, as coordenadas do ponto E é 6 e 6. E por último, o ponto F, quais são as coordenadas de F? 6 e 3. Então, essas são as coordenadas do triângulo 1, os pontos D, E e F. Agora nós temos o triângulo 2. Ó. Cadê o triângulo 2? Ó? S, T e o A1. O A1 nós já temos aqui, ó, que é 1 e 1. Então vamos só repetir aqui. Quais são as coordenadas do A1? O A1 é esse ponto aqui, ó, 1 e 1. Então A1, a coordenada dele é 1 e 1. Coordenada do ponto S, do vértice S do triângulo 2. Ó, o S está aqui, ó. Se vocês notarem, ó, ele está bem entre o 0 e 1, tanto no eixo X, quanto também no eixo Y. Qual que é a metade entre 0 e 1? É o meio, é a fração meio. Então, se vocês notarem, ó, o S aqui, ó, ele está no ponto meio, nas coordenadas meio, tanto para X quanto para Y. Então, S, ó, meio e meio. E por último, o T. Quais são as coordenadas do vértice T, do ponto T? Ó? O T está aqui, ó, 1 no X e meio no Y. Então, T, 1 e meio, ok? Agora o triângulo 3. Cadê o triângulo 3? O triângulo 3 está aqui, ó, J, K e L. Então, triângulo 3, J, K e L. Quais são as coordenadas dos vértices, dos pontos J, K e L? O J, ó, primeiro em relação ao eixo X, ó, menos 1 e menos 1. Então, menos 1 e menos 1 são as coordenadas de J. De K, K está aqui, ó, menos 2 e menos 1. Então, as coordenadas de K, menos 2 e menos 1. E as coordenadas de L, o L está aqui, ó. Primeiro a gente olha em relação ao eixo X, que é o menos 2, e em relação ao Y também é menos 2. Então, as coordenadas de L, menos 2 e menos 2, beleza? E agora o triângulo 4. Nós temos dois triângulos 4, ó. O PQR e o MNO. Então, o triângulo 4, primeiro nós vamos fazer este daqui, ó, P, Q e R. Então, vamos lá. Primeiro, os vértices do ponto P. Cadê o ponto P? Ó? O ponto P está aqui, ó, menos 1 para X e 1 para Y. Então, ponto P, menos 1
e 1. O ponto Q. O ponto Q, ó, menos 2 e 1. As coordenadas do ponto Q, menos 2 e 1. E do ponto R, quais são as coordenadas de R? Menos 2 para x e 2 para y. Menos 2 e 2. Então, aqui nós temos do triângulo 1, triângulo 2, triângulo 3 e desse triângulo 4 aqui. Agora, nós vamos passar a página. Vamos calcular agora desse triângulo 4, MNO. Então, quais são as coordenadas de M, de N e de O? Então, vamos lá no M primeiro. O M está aqui, ó. Primeiro nós olhamos em relação ao eixo X, que é 1, e depois em relação ao Y, que é menos 1. Então, M é 1 e menos 1. De N, cadê o N? O N está aqui, ó. 2 para X, menos 1 para Y. Então, N, 2 e menos 1. E o O? O O está aqui, ó. 2 para X e menos 2 para Y. Então, as coordenadas do O são 2 e menos 2. Agora nós vamos para o triângulo 5, ó, esse triângulo aqui, ó, UV e B1. Então, triângulo 5, B1, U e V. O B1, nós já temos as coordenadas, só vamos escrever aqui, ó. B1 é 2 e 2, ó, 2 para X e 2 para Y. Então, vamos escrever da B1, falta do U e do V. Então, quais são as coordenadas de U? Ó? U está aqui, ó, 1 para X e 3 para Y. Então, as coordenadas de U é 1 e 3. E de V, quais são as coordenadas de V? 1 e 2. 1 e 2 são as coordenadas de V. E para encerrar, falta o triângulo 6, que é o triângulo GHI. Então, quais são as coordenadas de G, de H e de I? Então, vamos deixar aqui G, H e I. Então, vamos no G primeiro. O G está 4 para X, 1 para Y. Então, G, 4 e 1. H, ó, 5 para X e 2 para Y. Então, as coordenadas de H, 5 e 2. E o I está 5 para X e 1 para Y. Então, as coordenadas de I, 5 e 1. Aqui, então, nós terminamos as atividades da questão 1. Na questão 2, era uma reflexão. Que figura obtemos se multiplicarmos as coordenadas dos vértices de um polígono qualquer por 1? Então, eu desenhei aqui um polígono qualquer, ó, tem um triângulo, tem os vértices A, B e C. Então, quais são as coordenadas desses pontos? Ó? O A, menos 2 para X, menos 1 para Y. Então, A é menos 2 e menos 1. O B, ó, 1 para X e menos 1 para Y. 1 e menos 1. E o C, 1 para X e 2 para Y. 1 e 2. Então, nós vamos criar aqui, ó, 3 pontos. O A', o B' e o C' é o resultado da multiplicação do quê? Das coordenadas desses vértices A, B e C por 1. Quando a gente multiplica por 1, o que a gente tem? A mesma coisa. Então, o A' vai continuar sendo menos 2 e menos 1. O B' vai continuar sendo 1 e menos 1. E o C' vai continuar sendo 1 e 2. Aí eu vou ter um novo plano cartesiano aqui, eu vou desenhar um polígono com esses 3 pontos. Ó. O A', menos 2 e menos 1. Ó. Menos 2 para X, menos 1 para Y. Então, aqui eu tenho o A'. O B', 1 e menos 1. Ó. 1 para X, menos 1 para Y. Então, aqui ó, eu vou ter o B' e o C', 1 e 2. 1 para X, 2 para Y. Aqui eu tenho C'. Tenho os 3 pontos, vou ligar esses pontos. O que eu tive? O mesmo polígono. Então, o que acontece quando nós multiplicamos as coordenadas dos vértices de um polígono qualquer por 1? O que eu tenho? O que eu obtenho? Obtemos o mesmo polígono. Obtemos o mesmo polígono original. Então, vamos escrever aqui, obtemos o mesmo polígono original, ou seja, quando multiplicarmos as coordenadas de um polígono por 1, nós vamos ter o mesmo polígono, beleza? Então, essa aqui é a 2. E na questão 3, ó, era para desenhar um pentágono num plano cartesiano com vértices nesses pontos aqui. Então, temos o plano cartesiano aqui, vamos desenhar esse polígono, esse pentágono. Primeiro ponto, ó. Então, vamos riscando o que a gente vai fazendo. Ó. 2 e 1. 2 para X e 1 para Y. Então, aqui eu tenho o meu primeiro ponto.
Segundo ponto, 1 e 2. 1 para x, 2 para y. Aqui eu tenho meu segundo ponto. Terceiro ponto, 2 e 3. 2 para x, 3 para y. Aqui eu tenho o terceiro ponto. Depois, 3 e 2. 3 para x, 2 para y. E por último, 3 e 1. 3 para x, 1 para y. Aqui eu tenho o meu último ponto. Fiz os 5 pontos, eu vou fechar o pentágono. Então, este daqui é o pentágono que nós temos. Então, essa aqui foi a primeira parte. Agora, a segunda parte. Ó. Multiplique por menos 1 apenas a coordenada do eixo das abscissas de cada vértice. Então, nós vamos fazer até essa parte aqui primeiro. Então, quais são os pontos? Ó? Vamos escrever aqui. Ó. Eu tenho o 2 e o 1. Tenho 1 e 2. 2 e 3. 3 e 2. E por último, 3 e 1. Então, esses daqui são 5 pontos que nós marcamos aqui. Então, essa primeira parte, o que nós vamos fazer? Vamos multiplicar por menos 1 apenas as coordenadas do eixo das abscissas de cada vértice. Ou seja, nós vamos multiplicar por menos 1, quais os valores? Ó? Os valores do x de cada par ordenado. O que é multiplicar por menos 1? É trocar o sinal. Note que todos eles são positivos, eles vão passar a ser negativos. Então, quais pontos nós vamos ter agora? O 2 e o 1 vai ficar menos 2 e 1. O 1 e o 2 vai ficar menos 1 e 2. O 2 e o 3 vai ficar menos 2 e 3. O 3 e o 2 vai ficar menos 3 e 2. E o 3 e 1 vai ficar menos 3 e 1. E o que é para fazer no final? E depois, por 2, todos os valores das coordenadas obtidas. Então aqui, ó, daqui para cá, o que a gente fez? A gente multiplicou por menos 1. Quais valores? Os valores de x. Então foi o que a gente fez aqui. Multiplicou por menos 1 apenas os valores de x. E agora o que a gente vai fazer? Nós vamos sair daqui e vai vir para cá. E nós vamos multiplicar por 2. Quais valores? Os valores de x e de y. Então, nós vamos multiplicar os dois valores agora, o x e y, por 2. Então, quais são os novos pares ordenados que nós vamos ter? Ó? Menos 2 vezes 2, menos 4. 1 vezes 2, 2. Menos 1 e 2 vai ficar menos 2 e 4. Menos 2 e 3 vai ficar menos 4 e 6. Menos 3 e 2 vai ficar menos 6 e 4. E menos 3 e 1 vai ficar menos 6 e 2, ok? Então, daqui para cá, nós multiplicamos apenas as coordenadas de x por menos 1. E daqui para cá, nós multiplicamos por 2, tanto as coordenadas de x quanto de y. Então, letra A. Quais são as coordenadas dos novos pontos obtidos ao final desse processo? Então, a letra A é esse aqui que a gente fez por último. Ó. Menos 4 e 2, menos 2 e 4, menos 4 e 6, menos 6 e 4, menos 6 e 2, ok? Essa é a letra A. Letra B. Desenhe, no mesmo plano, o pentágono obtido com vértices nas coordenadas do item A. Então, nós vamos pegar ó, esses 5 pontos aqui, ó, menos 4 e 2, menos 2 e 4, menos 4 e 6, menos 6 e 4 e menos 6 e 2, e nós vamos fazer um novo pentágono aqui, tá bom? Então, deixa eu só apagar essas linhas que eu fiz por último. Então, primeiro ponto, menos 4 e 2. Então, vamos vir aqui, ó. Menos 4 para x, 2 para y. Então, aqui nós temos o primeiro ponto. Segundo ponto, menos 2 e 4. Menos 2 para x, 4 para y. Aqui eu tenho o segundo ponto. Terceiro ponto, menos 4 e 6. Menos 4 para x, 6 para y. Quarto ponto, menos 6 e 4. Menos 6 para x, 4 para y. Eu tenho esse ponto aqui. E por último, menos 6 e 2, menos 6 para x e 2 para y. Desenhei os 5 pontos, agora eu vou ligar eles, ó, formei o pentágono. Então, essa daqui é a letra B, ó, nós desenhamos aqui ó, a letra B. E a letra C, o que aconteceu com o pentágono gerado nesse processo em relação ao original? Então, nós tínhamos esse pentágono original aqui e transformou nesse aqui na letra B. Então, teve dois processos.
Então, nós tivemos o primeiro e nós tivemos o segundo processo, que foram esses dois que nós fizemos aqui. Então, vamos escrever o que a gente fez. No primeiro processo, quando a gente multiplicou por menos 1 apenas os valores das coordenadas de x, o que a gente fez? A gente fez uma reflexão em relação à reta y. E no segundo passo, quando a gente multiplicou por 2, tanto x quanto y, o que a gente fez? A gente fez uma ampliação. Então, o que aconteceu? No primeiro passo, nós pegamos esse polígono original, esse pentágono original, e nós refletimos ele desse lado aqui, como se fosse uma dobradura em cima do eixo y. E no segundo passo, a gente pegou o polígono, o pentágono que nós tínhamos aqui e aumentamos ele de tamanho, beleza? Já na questão 4, era para construir no plano cartesiano, nesse plano cartesiano, a reflexão da figura ABCD. Então, nós temos aqui ó, a figura A, B, C e D. Então, para facilitar para a gente, vamos marcar aqui as coordenadas dos pontos. Ó. O A, menos 5 e menos 1. Menos 5 e menos 1. O B, menos 4 e menos 3. O C, menos 2 e menos 4. E o D, menos 5 e menos 4. Então, nós já fizemos aqui ó, as coordenadas dos pontos. Então, vamos dividir aqui ó, entre A, B e C. Então, na letra A, em relação ao eixo X, ou seja, a gente vai refletir em relação a esse eixo aqui. Para a gente fazer uma reflexão em relação ao eixo X, nós vamos multiplicar por menos 1 os valores de y dentro do par ordenado. Então, como que vai ser? Se a gente vai multiplicar por menos 1 os valores de y, o valor de x vai se manter e o valor de y vai fazer o quê? Vai trocar de sinal. Então, ponto A aqui, ó, que é menos 5 e menos 1, vai ficar menos 5 e mais 1. Então, menos 5 e mais 1, aqui eu vou ter o ponto A. O ponto B, ó, menos 4 e menos 3, vai ficar menos 4 mais 3. Menos 4 mais 3. Então, aqui eu vou ter o ponto B. Ponto C, que era menos 2 menos 4, vai ficar menos 2 mais 4. Menos 2 mais 4. Aqui eu vou ter o ponto C. E o ponto D, que era menos 5 menos 4, vai ficar menos 5 mais 4. Menos 5 mais 4. Aqui eu tenho o ponto D. E agora eu vou ligar esses pontos. Então aqui ó, eu tenho o quê? Eu tenho a reflexão em relação ao eixo X. Então essa aqui é o desenho da letra A, ok? Ao eixo X, e agora vamos escrever as coordenadas cartesianas de cada ponto. Então, nós vamos escrever as coordenadas que nós tivemos aqui. Ó. Vou pegar uma outra cor. Quais são os valores aqui? Ó? O A, que a gente falou, menos 5, 1. O B, menos 4 e 3. O C, menos 2 e mais 4. E o D, menos 5 e 4, mais 4 e 4 é a mesma coisa. O valor positivo e não precisa aparecer o sinal. E agora na letra B. Em relação ao eixo Y, escrever as coordenadas cartesianas de cada ponto da figura construída. Então aqui ó, na letra B, deixa eu pegar uma outra cor. Para a gente fazer uma reflexão em relação ao eixo Y, a gente vai multiplicar por menos 1 os valores de x no par ordenado. Então vamos escrever aqui, ó. Então agora nós vamos multiplicar os valores de x. O y vai manter e o valor de x, que era negativo, vai ficar positivo. Então o a, que era menos 5 e menos 1, vai ficar o quê? Mais 5 e menos 1. Então aqui, ó, mais 5, menos 1. Então aqui nós temos o ponto A e já vamos colocar as coordenadas dele também, ó. 5, menos 1. O B, que era menos 4 e menos 3, vai ficar mais 4 e menos 3. Então aqui nós temos o ponto B. Quais são as coordenadas de B? 4 e menos 3. O C, que era menos 2 e menos 4, vai ficar mais 2 e menos 4. Então, aqui nós temos o ponto C. Quais são as coordenadas de C? 2 e menos 4. E por último, o ponto D, que era menos 5, menos 4, vai ficar o quê? Vai ficar
mais 5 menos 4. Então, aqui nós vamos ter o ponto D. Quais são as coordenadas de D? 5 menos 4. Tem os 4 pontos, vou ligar esses pontos aí. Ficou em cima aqui do ponto B, só vou reescrever para cá, para dar para ver que o B é 4 e menos 3. Então, quais são as coordenadas de B? Só vou reescrever aqui de novo. O B é 4 e menos 3. Então, aqui ó, nós temos as coordenadas e os pontos com a reflexão em relação ao eixo Y. O que significa isso? Eu peguei este, que era o nosso original, e refleti ele desse lado aqui em relação ao eixo Y, ou seja, ao eixo vertical. E por último, o que é para fazer? Em relação à origem, e escrever as coordenadas cartesianas de cada ponto da figura construída. Então, imagina que tem uma reta aqui, ó, cortando bem no meio o segundo e o quarto quadrante. A gente vai dobrar a folha nessa reta e vamos refletir esse desenho aqui. Para a gente fazer uma reflexão em relação à origem, nós vamos multiplicar por menos 1, tanto os valores de x, quanto os valores de y do par ordenado. Então, menos 5 e menos 1 vai inverter o sinal. Está vendo que todos são negativos? Todos vão ficar positivos. Então, menos 5 menos 1 vai ficar mais 5, mais 1. Então, aqui nós vamos ter o ponto A. Coordenadas 5 e 1. O ponto B, menos 4 e menos 3, ele vai ser o quê? Mais 4, mais 3. Então, cadê? Ó? Mais 4, mais 3. Então, aqui nós vamos ter o ponto B. Quais são as coordenadas de B? 4 e 3. O C, que era menos 2 e menos 4, vai ficar mais 2, mais 4. Então, aqui eu tenho o ponto C, que é 2 e 4. E o ponto D, que era menos 5, menos 4, vai ficar mais 5, mais 4. Então, aqui eu tenho o ponto D, coordenadas 5 e 4. Vou ligar os pontos. Eu tive a reflexão em relação à origem. Este daqui é o desenho da letra C. Então, nós terminamos a questão 4 aqui. Agora, nós vamos para a questão 5. Era para descrever a transformação que você deve fazer para refletir um polígono do quarto quadrante, ou seja, pegar um polígono que eu vou desenhar no quarto quadrante e trazer para onde? Trazer para o terceiro, sem alterar seu tamanho. Então, quando a gente não vai alterar o tamanho, nós não vamos fazer nem ampliação e nem redução. O que nós vamos fazer? Uma reflexão. Nós vamos refletir em relação ao quê? Ó? Em relação a esse eixo aqui, em relação ao eixo Y. Então, qual que é a resposta? O que nós vamos fazer? Deixa eu escrever de uma outra cor aqui. Para fazer essa transformação aqui, ó, nós vamos fazer uma reflexão em relação ao eixo Y. E só relembrando, como que faz uma reflexão em relação ao eixo Y? A gente multiplica por menos 1 os valores de x da coordenada. Então, vamos ver um exemplo aqui para vocês entenderem. Deixa eu só apagar esse desenho que eu fiz. Vamos supor que eu tenha este quadrado aqui, com esses 4 vértices. Quais são as coordenadas desses vértices? Ó? Este daqui, ó, 1 e menos 1. 3 e menos 1, 3 e menos 3, 1 e menos 3. Então, eu vou trazer esse quadrado daqui, do quarto para o terceiro quadrante, com uma reflexão em relação ao eixo Y. Então, eu vou multiplicar por menos 1 apenas os valores de x. Ó. Tá vendo? 1, 3, 1 e 3. Vai ficar menos 1, menos 3, menos 1 e menos 3. Os valores de y vai se manter. Então, no primeiro aqui, ó, eu vou ter o quadrado e vai ficar com esses vértices aqui. Por quê? 1 e menos 1 vai ficar o quê? Menos 1 e menos 1. Ó. Esse ponto aqui, ó, menos 1 e menos 1. 3 e menos 1 vai ficar menos 3 e menos 1. Esse ponto aqui. 1 e menos 3 vai ficar menos 1, menos 3. Esse ponto aqui. E o último, 3 e menos 3, vai ficar menos 3, menos 3. Esse ponto aqui. Tá vendo? Então, para a gente trazer uma figura do quarto para o terceiro quadrante, sem aumentar ou diminuir seu tamanho, nós fazemos apenas uma reflexão em relação ao eixo Y, beleza? Com isso, nós terminamos a correção da semana 3
do nosso pet. Até a próxima. Tchau, tchau.